Então, a gente está gravando essa aula aqui para vocês para explicar um pouquinho sobre esses dois principais movimentos que a Terra faz, certo? No caso, a gente vai estudar o movimento de rotação e o movimento de translação. Lembrando que o nosso planeta ele faz vários outros movimentos também, certo? Não se restringe somente a esses dois. Porém, esses dois, rotação e translação, eles são os mais importantes, certo? Por que eles são importantes? Porque eles vão estruturar como as sociedades vão se organizar. Um movimento, ele vai definir os dias e as noites, e o outro a quantidade de dias que a gente vai ter no ano. E as estações do ano também. Então, as sociedades elas vão passar a se organizar, tanto a sua forma de trabalho, a sua forma de lazer, a partir desses movimentos, desses efeitos naturais que o nosso planeta tem, certo? Então, inicialmente, é importante a gente compreender a forma do nosso planeta. Ao contrário de muitas teorias que existem por aí, que afirmam que o nosso planeta teria outras formas, a Terra, o planeta Terra, ele tem uma forma elíptica, certo? Nessa gifzinha aqui a gente pode compreender como seria a forma do nosso planeta. Porém, ele também não é esse globo perfeito que vocês estão vendo. Ele tem essa configuração de uma forma elíptica, como eu já falei, mas ele tem essa forma natural aqui. A figura geométrica que mais se encaixa para compreender a estruturação do planeta seria o geóide, certo? E aí, por que é importante a gente ressaltar essa configuração? Porque o nosso planeta ele não é perfeitinho, um globo perfeito como a gente pôde ver anteriormente. Existem diferenças em relação às formas de relevo. Existem superfícies que são mais elevadas, como a cadeia de montanha, e existem superfícies que são mais rebaixadas, como uma planície, por exemplo, um deserto. Então, não tem como eu classificar o globo terrestre inteiro dessa forma, porque ele não é totalmente aplanado ou totalmente como uma cadeia de montanhas. Então, eu não tenho como classificar ele perfeitamente assim. Existe aqui, por exemplo, nessa parte mais central, na América do Sul, a Cordilheira dos Andes, certo? A Cordilheira dos Andes é uma cadeia de montanha, então ela é uma superfície que tem uma forma de relevo bem mais alta. Então a altitude dela é diferente do entorno, por exemplo. Então nessa configuraçãozinha que eu tenho aqui, as regiões que estão nesse tom mais avermelhado, elas vão ser naturalmente mais elevadas. Então eu vou ter cadeias de montanhas, vou ter regiões com altitude maiores, certo? E o entorno aí que está nessa área de azulzinha, em outras cores, eu vou ter superfícies mais rebaixadas. E aí, por isso que eu não posso dizer que o nosso planeta é perfeitinho daquele jeito, porque eu vou ter regiões mais altas e mais baixas, certo? Então, essa aqui seria a configuração de como que o nosso planeta de fato é. E aí, na sequência, eu tenho os dois movimentos principais, como eu falei para vocês, que o nosso planeta faz. Primeiro, eu tenho o movimento de rotação, que está aqui à esquerda. O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, certo? Então, é como se tivesse um eixo central, como vocês estão vendo aí na GIF, e a Terra vai estar girando em torno deste próprio eixo. Esse movimento, o movimento de rotação, ele acontece de oeste para leste. E aí eu disse para vocês que o Sol ele nasce no leste e se põe no oeste. Portanto, esse movimento de rotação é um movimento anti-horário. E aí ele é importante porque eles definem os dias e as noites. Então, enquanto o Sol está iluminando uma região do planeta, eu vou ter o dia. E do outro lado, que eu não vou ter iluminação solar, eu vou ter a noite. É o que acontece, por exemplo, entre o Brasil e o Japão. Enquanto no Brasil é dia, no Japão vai ser noite. Por quê? Porque o Sol ele está iluminando a região da América do Sul, a região que está o Brasil. E, consequentemente, o lado oposto não está recebendo aquela iluminação solar. E, desse modo, é noite, certo? Esse movimento ele dura 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Porém, para a gente ter uma melhor definição, ele foi arredondado, né, para 24 horas. Então, um dia e uma noite completinhos eu tenho 24 horas. E isso é importante também na definição dos fusos horários. Então, o movimento de rotação ele vai ser fundamental na definição dos fusos horários. O que são os fusos horários? Cada região do planeta vai estar localizado em um fuso diferente, e isso vai definir alterações em relação ao horário. Por exemplo, aqui no Brasil pode ser meio-dia agora. Significa que
o Sol ele está incidindo nessa região e marca meio-dia no relógio. Porém, em outra região do globo, pode ser que seja 8 horas da noite, seja meia-noite, certo? Exatamente por essa falta ou presença de iluminação solar. E aí, a circunferência do nosso planeta, ela tem 360 graus. E aí, o tempo que o planeta demora para girar em torno do próprio eixo, ou seja, para completar essa circunferência, é 24 horas. Então, dividindo 360 por 24, eu vou ter 15 graus. 15 graus vai ser a alteração para cada fuso horário. Então, um fuso horário, para variar para outro, vai somar ou diminuir 15 graus, certo? Mas isso a gente vai estudar mais à frente com mais calma, certo? É importante destacar que a rotação influencia e que é importante para a definição dos fusos horários. Porém, os fusos horários a gente vai ter um tempinho aí para estudar com mais calma posteriormente. Já o outro movimento que a gente tem é o movimento de translação. Lembrando que um movimento desse não vai anular o outro, certo? Vão estar acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto a Terra, em um dia, em 24 horas, está completando o movimento de rotação, ela também está no seu ciclo de translação. A translação é o movimento que a Terra, que o nosso planeta, faz em torno do Sol. Então, eu tenho ela em seu movimento em torno desse astro maior que é o Sol. E aí, ela demora um tempo de 365 dias, 4 horas e alguns minutos, certo? Então, eu preciso de, no mínimo, 365 movimentos de rotação para mim ter um movimento de translação. Então, eu preciso de 365 dias para mim completar esse movimento aí anual. E aí, por que que existem os anos bissextos? Porque a maior parte dos anos tem 365 dias. Porém, a gente sabe que está tendo 4 horas e alguns minutos a mais. Então, quando tem um ano bissexto, significa que eles compilaram essas horas que sobraram dos outros anos e deu um dia a mais. Então, eu tenho 366 dias. É um ano bissexto, certo? E aí, o movimento de translação, ele vai ser importante para as estações do ano, porque o planeta ele vai se comportar de forma diferente ao longo do ano. Então, quando o Sol está incidindo com mais força em uma região, vai ser verão, por exemplo. No oposto, onde eu não vou ter luz do Sol, eu vou ter o inverno. Então, essas estações vão estar variando ao longo do ano, certo? E por que eu disse que esses dois movimentos eles eram importantes? Primeiro porque os dias e as noites, né, as pessoas, a maior parte da sociedade, trabalha durante o dia. Então, eu vou ter um fluxo maior de pessoas, de carros, de qualquer tipo de tráfego, de informação e tudo mais durante o dia. E à noite eu vou ter uma tranquilidade maior. Isso em relação a algumas regiões do mundo. No Japão, por exemplo, pode ser que isso aconteça diferente pela diferença de horário, certo? Mas aí vocês conseguem entender que durante o dia as pessoas elas vão ter mais funções do que durante a noite. A noite é um momento destinado para dormir, para descansar e tudo mais. Já durante o movimento de translação, aí eu tenho as estações do ano. Então, eu vou ter um período que vai ser mais chuvoso, um período que vai ser mais ensolarado, que aí vai definir no consumo das pessoas, elas viajarem, delas irem à praia, delas irem em outras regiões que são mais frias, que vão estar nevando, por exemplo, a primavera, o outono, que vai dar uma diferença na paisagem. Então, tudo isso vai estar diretamente influenciando a vida das pessoas, certo? E aí aqui eu tenho as estações do ano, bem definidinhas para vocês. Existe essa imagenzinha aqui, ela pode variar, certo? Um dia a mais ou um dia a menos para cada região do planeta. Só que eu gostei dela porque ela traz essa diferença em relação aos hemisférios. Enquanto no hemisfério norte está acontecendo um fenômeno, no caso aqui no dia 21 de dezembro, no hemisfério norte está acontecendo o inverno. Então, no lado oposto, está acontecendo o verão. Significa o quê? Que o Sol ele está incidindo com mais força no hemisfério sul. Por isso está acontecendo o verão lá. E no oposto vai estar acontecendo o inverno, porque o Sol ele não vai estar naquela direção. Ele vai estar do outro lado, no oposto, certo? Então, sempre que estiver acontecendo o inverno em cima, no hemisfério sul vai estar acontecendo o verão. Se for verão no hemisfério norte, no sul vai ser inverno. Sempre vai ser essa oposiçãozinha. Da mesma forma para primavera e outono, certo? Enquanto for outono no hemisfério norte, vai ser primavera no hemisfério sul. E aí vai fazendo essa troquinha. É importante essas duas palavrinhas, ó, solstícios e equinócios. Os solstícios, eles são utilizados para classificar o inverno e o verão, e o equinócio para primavera e outono. E o que são essas duas palavrinhas?
são fenômenos astronômicos, que são relacionados ao movimento do Sol. Então, quando o Sol vai estar incidindo com mais força em uma determinada região, por exemplo, quando o Sol está incidindo, fazendo um solstício de verão no hemisfério norte, significa que no norte vai estar acontecendo o verão. Consequentemente, no hemisfério sul, vai ser inverno, certo? Da mesma forma, para os equinócios. Mas aí tem uma definiçãozinha que é importante. Quando acontece outono e primavera, significa que o Sol ele não vai estar diretamente tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Ele vai estar incidindo com mais força sobre a linha do Equador, certo? E aí eu tenho pesos diferentes em relação a essa presença do Sol. Aqui eu tenho, ó, nessa outra imagem, a linha do Equador nessa parte central do globo. Então, quando eu tenho, por exemplo, um solstício de verão no hemisfério norte, significa que o Sol está incidindo com mais força nessa região norte. Quando eu tenho um solstício de verão no hemisfério sul, eu vou ter o Sol com mais força no hemisfério sul. Consequentemente, se o Sol está agindo mais no hemisfério sul, eu vou ter o inverno no hemisfério norte. Já quando eu tenho os equinócios, que é primavera e outono, o Sol ele vai estar incidindo aqui, ó, na linha do Equador, certo? Então, eu vou ter características diferentes para os dois lados, mas o Sol ele não vai estar, de certa forma, agindo diretamente nessas regiões, porque ele vai estar nessa parte central. E aí é importante a gente destacar por que na nossa região, aqui na região Nordeste, a gente não tem essas estações assim tão bem definidas. Nós estamos situados bem aqui, nessa zonazinha aqui que eu estou tentando aproximar para vocês, na América do Sul, certo? Bem abaixo da linha do Equador. Então, na maior parte do ano, o Sol ele vai estar incidindo sobre essa linhazinha do Equador. Então, a gente vai ter temperaturas bem maiores, né, do que em outras regiões do planeta. Então, eu tenho aqui na região norte e nordeste do Brasil a presença bem maior do Sol. Então, eu tenho dois períodos, basicamente, verão e inverno. O inverno ele seria concentrado numa quadra chuvosa, que é esse período que nós temos agora, de fevereiro a maio, que é o período que tem mais chuva. E aí o restante do ano é o verão, é só o sol, certo? Já em outras regiões do planeta, eu consigo ter isso muito bem definido. Eu consigo ter a primavera, o outono, o verão e o inverno, certo? Mas aí isso vai variando de acordo com a localização geográfica que você está no planeta Terra. E aí aqui eu tenho para vocês também só a relação dos trópicos, né? Trópico de Câncer na parte superior e o Trópico de Capricórnio aqui mais para o hemisfério sul. E aqui só para a gente justificar, né, como que acontece essas estações do ano, já expliquei mais ou menos para vocês que enquanto de um lado vai estar acontecendo verão, do outro vai estar acontecendo inverno, é o caso aqui do ponto A. Ó. No ponto A significa que o Trópico de Câncer vai estar voltado para o Sol, certo? Então, aquela região que a gente viu anteriormente vai estar recebendo mais iluminação solar. E aí vai ser inverno aqui no A. Consequentemente, no C, que é o lado oposto, vai ser verão, certo? Então, o Sol ele vai estar diretamente influenciando essas estações do ano, certo? E aí eu tenho aqui, só para a gente destacar por fim, os equinócios. Quando eu tenho um período de equinócio, que é no caso outono e primavera, os dias e as noites eles vão ter a mesma duração, porque o Sol ele vai estar ali na linha do Equador, então ele não vai estar influenciando diretamente essas duas regiões. Já quando eu tenho um solstício, no caso de verão, eu tenho dias mais longos. Significa que o Sol ele vai demorar para se pôr, certo? Vão ter cidades, vão ter regiões do planeta que vai dar, por exemplo, 8, 9 horas da noite e ainda vou ter iluminação solar. Significa que está acontecendo o solstício de verão. Os dias estão ficando mais longos. Já no solstício de inverno, eu tenho noites mais longas, certo? E aí vai ter essa variaçãozinha. Lembrando que aqui no Brasil a gente não sente muito isso, porque a gente está bem abaixo da linha do Equador. Mas vão ter outras regiões do globo que eu vou ter, por exemplo, 6 meses de presença de luz e 6 meses de noite, por exemplo. Isso vai variando de acordo com a localização geográfica que você está, certo? E aí aqui tem um adendo que é importante a gente ressaltar, que é o horário de verão. Desde o ano passado, desde 2019, ele não vai estar mais sendo adotado no Brasil, porque, segundo as autoridades, ele estava sendo ineficiente. Mas o que é o horário de verão? Significa que, enquanto está acontecendo o solstício de verão, aqui quando os dias são mais longos, essa regiãozinha aqui do Brasil, ó, que está em amarelo, que é no caso a região centro-oeste, sudeste e sul,
elas vão ter dias mais longos, certo? Só não a região norte e nordeste vão ser alteradas porque eu já expliquei para vocês, a gente está bem abaixo da linha do Equador. Porém, o restante do país, eles vão ter dias mais longos. Então, é possível ter, por exemplo, até 8 horas da noite a luz do sol. E aí as pessoas não precisariam utilizar a energia elétrica de suas casas, porque eu não precisaria ligar a iluminação pública, ligar a luz de casa. Então, eu ia ter uma economia de energia. Esse é o principal objetivo do horário brasileiro de verão. Quando os dias se tornam mais longos, eu ia aproveitar mais a luz do sol e aí eu ia reduzir o meu consumo de energia. E aí eu consigo ter uma economia. Tanto eu não sobrecargo o sistema elétrico brasileiro, eu consigo ter uma economia no bolso das pessoas e também eu paro de produzir tanta energia, pelo menos nesse tempo onde está acontecendo o verão, certo? Porém, até desde o ano passado, né, como eu já falei, ele não está mais sendo utilizado. E isso daqui consistia no aumento de 1 hora, por exemplo, o Enem. Aqui no Ceará a gente tinha que se adaptar a esse horário de verão, que era o horário definido por Brasília. Então, ano passado a prova do Enem foi 12 horas, normalmente. E aí, nos anos anteriores, que tinha horário de verão, a prova ela acontecia às 1 hora da tarde. Porém, para a gente, aqui da região Nordeste, continuava sendo 12 horas, certo? Porém, a gente tinha que se adaptar a esse horário de Brasília, que adiantava essas horas para que as pessoas pudessem fazer essa economia de energia, certo? O vídeo acabou ficando um pouquinho mais longo do que eu esperava, mas aí eu espero que vocês tenham compreendido a importância desses dois movimentos, o movimento de rotação, define dias e noites, e o movimento de translação, certo? E é isso, gente. Espero que vocês consigam fazer a atividade direitinho. E esse conteúdo é fundamental para que a gente possa compreender as demais temáticas, certo?